Começamos aqui falando de política. Porque gostamos, porque também temos esse compromisso, né? Compartilhar com vocês tudo o que acontece nesse nosso mundão da política. Depois que o Congresso proibiu a saída temporária de presos em feriados, o Congresso proibiu. Esse é um assunto, né, de análise agora da Presidência da República e tudo mais. As regras eram bem mais ferrenhas, aí houve uma flexibilidade em cima dessas questões. Agora, uma comissão do Senado deve analisar um projeto que busca agravar a pena em caso de crimes cometidos durante a chamada saidinha. A análise deve ocorrer essa semana. É isso, Isaías Godinho? Nos conte, então. Estamos aqui aos poucos avançando nesses assuntos em relação às saidinhas. E aí, meu querido? Bem-vindo, hein? Bom domingo de Páscoa para você e de muito trabalho aqui para a gente. Bom domingo de Páscoa para você e para você também que acompanha a programação da CNN. Então, essa proposta que avança na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal estabelece ali esse projeto de lei justamente que visa agravar a pena para os crimes cometidos pelos internos durante o período de saidinha. Essa é uma proposta da senadora Damares Alves, do Partido Republicanos do Distrito Federal. Está em tramitação ali dentro dessa comissão desde o ano passado. Chegou na Comissão de Segurança Pública em março e está estagnada desde novembro. O que o texto estabelece? Ele estabelece justamente que se o interno ou detento ele cometa algum crime no período de saidinha, ele tenha a pena agravada em 1/3 até a metade. Esse projeto de lei, como você disse, está sendo discutido depois que houve aprovação dessa proposta dentro do Congresso Nacional que proíbe a saidinha dos presos durante o feriado, com algumas exceções. Teve essa flexibilização, como por exemplo, o preso ele pode ter justamente acesso ao ensino médio, a cursos profissionalizantes, até curso superior, mas visando justamente inibir os crimes praticados durante esse período de saidinha, o Senado Federal ele volta com essa pauta que deve entrar na comissão e deve entrar nas discussões da Comissão de Segurança Pública nesta terça-feira. De acordo com o relator da proposta, o senador Esperdião Amin, do PP de Santa Catarina, ele já inclusive apresentou um parecer favorável a esse texto, alegando justamente que é muito comum os crimes praticados pelos internos e caso essa proposta seja aprovada, né, dentro das comissões e siga todo o trâmite no Senado Federal, isso pode inibir justamente que os internos cometam esses crimes durante esse período de saidinha. Com relação a outra proposta que foi aprovada no Congresso Nacional que proíbe as saidinhas dos presos no período de feriado, isso está em aguardo de sanção ou veto do presidente Lula, mas já tem ali despertado a manifestação de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB deve encaminhar um documento para o Palácio do Planalto, justamente afirmando que isso pode ferir alguns direitos constitucionais dos internos. E, além disso, a OAB deve acionar justamente até mesmo o Supremo Tribunal Federal para que a Suprema Corte analise a constitucionalidade desse texto, caso o presidente Lula sancione essa proposta. Então, são muitas discussões em torno da saidinha dos presos. Já essa proposta que estava parada em novembro do ano passado segue de novo para a Comissão de Segurança Pública e a gente está aqui acompanhando. Volto com você ao estúdio. Isaías Godinho trazendo para a gente, então, essa amostra, né, do debate que ocorre dentro do Congresso Nacional. Inicialmente, como Isaías bem explicou para a gente. Obrigada, hein, Isaías? Nós tivemos todo o debate em relação à saidinha, né? Que no início desse debate, é legal lembrar aqui, que era bem mais restritivo. Ou seja, a intenção era que quase em sua totalidade proibir a saidinha para que fosse evitado o cometimento de crimes. A gente não pode generalizar, mas infelizmente você tem uma porção dos presos que ou comete crime ou que não volta para a prisão. E aí eles conseguiram ali algumas flexibilidades. Então, hoje, na lei aprovada dentro do Congresso Nacional, eles puseram a regra de que, tirando o crime hediondo, né? Crime hediondo não vale estupro, o homicídio qualificado, esses crimes assim pesadérrimos, eles não entram, você não pode ter saidinha. Alguns presos podem ter saidinha e aí poderão sair, se for para estudar, no ensino fundamental, médio, superior ou profissionalizante e também para trabalho. Aquela visita para a família ou ressocialização, isso por enquanto saiu da lei. E agora, né, vamos de Larissa Rodrigues, o Senado avaliando um projeto que agrava a pena para quem comete crime na hora da saidinha. Minha querida, olha, bom, se fosse ano novo, nós estaríamos no look ou daqui para o Centro Espírita também, por que não?
para a gente poder tomar um passe. E aí, minha querida, bom dia. Ou pedindo um plantão tranquilo também, que eu acho que está valendo aí. Paz nesse domingo, Elisa. Bom dia. De paz, porque a gente não viu as pegadas do coelhinho, porque já estamos grande, né? Estamos ficando velha, né, Larissa Rodrigues? Não vimos as pegadas do coelhinho, nos arrependemos às vezes de comermos muito chocolate. Então, pelo menos um plantão com paz, né, minha querida? Não é pedir demais, né? Não é. Que bom falar com você. Tinha tempo, Elisa. Bom dia. Pois é, muito tempo que nós não estávamos aqui juntas. Ô, Larissa, só o assunto por si só da saidinha que foi aprovado, né? A presidência tem que analisar e tudo mais, só isso já dava uma discussão danada. Então agora a gente tem os congressistas caindo em mais um aspecto, né? Se o cara ou a mulher se saiu na saidinha, cometeu um crime, agora os congressistas também debatendo sobre isso. E tem um detalhe, né, Elisa? O quanto a gente percebe, depois dessa aprovação do projeto de lei da saidinha, uma certa força que o Congresso percebe, em especial o Senado, sobre a possibilidade de se avançar nessas pautas de segurança pública. A segurança pública ela tem sido uma pedrinha de fato no governo Lula, seja por conta de nunca ter sido aos partidos de esquerda o foco tão grande, seja por conta do discurso fácil para a oposição criticar, seja depois da fuga de Mossoró, enfim, nos últimos tempos, em especial neste ano do governo Lula, fica demonstrado que tem sido um problema para o governo federal articular esse tipo de projeto, esse tipo de ação, e a oposição ali no Congresso percebe isso e vai tomando esse caminho. O que a gente tem agora? Esse projeto de lei, o primeiro, da saidinha, foi aprovado e, diga-se de passagem, com apoio ali de muitos parlamentares do próprio PT, os líderes, tanto no Senado quanto na Câmara, tiveram que liberar as bancadas por sentir essa pressão popular que não dava para o governo se posicionar contrário. Agora, o projeto está nas mãos do presidente da República para decidir se sanciona ou se veta. Ou seja, se dá aquela assinatura ali para que entre em vigor como veio do Congresso Nacional ou se vai fazer algumas modificações. O que a gente escuta é que ele não vai vetar completamente, não vai ignorar o projeto e dizer eu não quero isso. Ele pode vetar algumas partes, algumas linhas do texto pode ir contrário. Tem pedido, inclusive, um posicionamento do ministro da Justiça. A gente sabe que o Lewandowski está ali analisando também na questão mais jurídica, se há alguma falha nessa legislação. E tem outro detalhe que a gente trouxe na sexta-feira, que os juristas e os especialistas, diferente da ala política, se posicionam muito contrário a esse projeto. A OAB, na sexta-feira, informou ser contrária depois de uma reunião, soltou uma resolução pedindo para que o governo Lula vete completamente este projeto, inclusive dizendo que ele é inconstitucional, que pode atrapalhar e muito a questão da segurança pública nos presídios espalhados pelo Brasil. Então fica uma ala mais entendida do assunto, os juristas, os especialistas em segurança pública reclamando e a ala política não só querendo que o Lula logo coloque para valer esse projeto da saidinha, como tentando avançar em outros projetos que o Isaías trouxe para a gente. Então fica essa disputa ali. Eu estava até pegando enquanto você falava para ver qual o prazo máximo para o presidente da República tomar uma decisão. Dia 11 deste mês. Então daqui a 11 dias o Lula tem que no máximo resolver o que vai fazer com esse projeto de lei. Porque se ele não faz nada, ele entra em vigor como veio do Congresso Nacional. Então não dá para lavar as mãos e achar que a coisa vai ficar resolvida. Aí pode ser ainda pior. Entra sem nenhum tipo de mudança a ser feita pelo Executivo. Para finalizar, é importante ter esse ponto de vista. Acaba sendo a oposição pegando para ela essas pautas, já que tem tido algumas dificuldades com as pautas de costume, mas a segurança pública tem sido o grande trunfo da oposição nos últimos momentos ali no Congresso Nacional. Pois é um assunto que tem um preço muito grande para a oposição, né? Muito obrigada, Larissa Rodrigues. Daqui a pouco a gente vai conversar, a gente vai papear muito, viu, minha querida? Não tem chocolate, mas tem aqui, ó, saliva gastando, porque a gente fica ao vivo aqui pelas próximas horas. Deixa eu subir um degrau aqui, pronto, ficar aqui um cadinho mais alta na câmera 2 com o Wilson.